Boa tarde, amigo corintiano, amiga corintiana, vocês, torcedores dos clubes que prestigiam nosso canal, sejam todos bem-vindos ao Tu És Orgulho, sintam-se à vontade, tá? Como vocês viram pelo título do vídeo, sim, iremos falar sobre a classificação do Palmeiras ontem e o que ela nos afeta o torcedor corintiano. E eu não vou sem enrolação, eu vou direto ao ponto, tá? A primeira sensação que a gente tem é que se o Corinthians fosse bem gerido, fosse bem administrado, que se tivesse pessoas que realmente querem o bem do clube, o Corinthians seria essa potência real, né? Por que eu falo potência real? Porque o Corinthians ele é uma potência, mesmo sendo mal administrado, só que é uma potência que não é potencializada. O Corinthians tem um potencial que não é explorado. O Corinthians é um canhão que não é atirado, é um canhão que não consegue ser forte o suficiente. O Corinthians, mesmo mal administrado, é um clube que mais fatura no ano. É um clube que atrai tudo, audiência, né? Por isso que vocês veem a mídia tradicional sempre falando de Corinthians, porque é um canhão. O Corinthians é um canhão, negativamente, né? Que é o lado mais explorado por pessoas que não querem o bem do clube, mas também é um canhão do lado positivo, que pouca gente explora, tá? E eu falo isso dentro do clube e fora do clube também, tá bom? Ontem, o Palmeiras conseguiu, eu não vou usar nomes pejorativos aqui, Atomo Green, eu não vou estar usando esses nomes aqui, eu estou falando sério, tá? O Palmeiras ontem conseguiu uma classificação de maneira heróica, tá? O Palmeiras levou 3-0 no Equador e conseguiu reverter, fazendo 2 gols no primeiro tempo, fazendo o terceiro e o quarto no segundo, e conseguindo fazer uma virada que nunca tinha visto na Libertadores, tá? Libertadores que é a competição que o Corinthians vai pior. Se tem uma competição que o Corinthians é ruim, é a Libertadores, historicamente. Eu não tô querendo aqui ser histérico, é um fato. O Corinthians é uma merda na Libertadores. Não era pra ser. Volto a repetir. Se o Corinthians fosse bem gerido, a gente não ia ser um time ruim na competição. O Corinthians ia ser um time de postura, um time que ia conseguir se impor, um time que ia ser tranquilo financeiramente. O Corinthians devia ser um time tranquilo financeiramente, um time que conseguia fortalecer tanto o elenco quanto a estrutura, né? E isso resultaria no campo e bola. Isso resultaria num time mais respeitado. Isso nos resultaria títulos. A frase não vivemos de título, vivemos de Corinthians é uma frase muito bonita, né? É uma frase que tem o seu sentido. A gente vive de Corinthians, né? A gente vive de Corinthians. Falando com você corintiano real, o real corintiano, você marca qualquer compromisso sem olhar o calendário de jogos do Corinthians? Eu creio que não, né? Eu creio que não. Pô, você vai jantar com a sua esposa, você vai fazer aquele jantar, né? Você vai sair com a sua esposa, levar a sua esposa num restaurante. Se for num sábado, com o Corinthians em campo, você vai querer marcar na sexta, você vai querer marcar no domingo. Você vai olhar o calendário, né? Você vai levar sua filha no shopping. Você vai olhar o calendário dos jogos do Corinthians. Eu sei que você olha, eu também olho. Muitas coisas eu marco olhando o calendário do Corinthians. Vou dar o exemplo de amanhã. Amanhã eu vou num show. Se amanhã tivesse jogo do Corinthians, eu creio que eu não teria comprado ingresso pro show. Eu ia preferir ver o Corinthians jogar contra o Grêmio, que deve ser um jogo horroroso, de duas equipes que, por erro de gestões, estão nessa situação que estão hoje. Mas eu iria assistir. Mas o jogo é domingo, então eu marquei para amanhã. Se o jogo fosse domingo, eu não ia marcar. Então, o torcedor corintiano, a frase de que não vivemos de Corinthians, não vivemos de título, vivemos de Corinthians, ela tem o seu sentido. Só que até quando iremos usar ela para tudo? O torcedor quer ser campeão. O torcedor quer ver o clube que ele ama levantando um título de Libertadores, levantando um título de Campeonato Brasileiro, um título importante. Eu falo aqui direto, eu estou cansado de brigar contra o rebaixamento todos os anos. Eu estou cansado de me contentar com a 10ª colocação. Ano passado a gente terminou o campeonato em 7º. Claro que devido às proporções, devido às condições do que a gente se apresentava no Campeonato Brasileiro, brigando para não cair até a 30ª rodada, a 7ª colocação foi muito boa, foi muito positiva. Mas achar que isso é o suficiente para o Corinthians é apequenar demais o clube.
E é o que esses caras gostam de fazer. Essas pessoas dentro do clube, e eu vou citar nomes aqui como André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade, Augusto Melo, Romilton Mar Júnior, o próprio agora que está lá, que nem não sabe nem o que está fazendo, que é o seu magistrado. Eles não querem o bem do clube, eles querem apequenar o clube. Se para manter as regalias, para manter tudo que eles têm, eles têm que destruir o clube, apequenar o clube, eles vão fazer. Se para não perder regalia dentro do Parque São Jorge, dentro do clube, você precisar pequenar o clube, eles vão fazer de tudo para pequenar o clube. Só que a torcida do Corinthians está de saco cheio. O torcedor corintiano está de saco cheio. Cansamos. Nós cansamos. E ver o Palmeiras se classificar amanhã para mais uma final de Libertadores dá uma sensação estranha. Eu não vou falar assim, eu odeio falar a frase era para ser a gente. Porque não era para ser a gente. Não era para ser a gente. Olha as gestões que o Corinthians teve nos últimos anos. Era para ser a gente se o Corinthians tivesse pessoas honestas. Era para ser a gente se o Corinthians tivesse pessoas competentes. Pessoas que não ligam para o próprio ego, ligam para o Corinthians. Pessoas que respeitam a nossa torcida. Tem um conselheiro vitalício que falou que o Corinthians não é da sua torcida, é dos associados. Você acha que uma pessoa desse nível, desse caráter, quer o bem do clube? Responda essa pergunta nos comentários. Você acha que uma pessoa que fala isso, eu nem me recordo o nome porque para mim ele é insignificante, mas você acha que uma pessoa dessa, dentro do clube, conselheiro vitalício, que fala que que o Corinthians não é do torcedor, é dos associados, você acha que essa pessoa quer o bem do clube? Que o Corinthians brigue por títulos? Que o Corinthians seja um clube moderno? Que o Corinthians seja um clube modelo? Essa pessoa não quer que o Corinthians seja bem gerido, porque ela pensa nela. Ela pensa em suas regalias. Ela pensa no seu bem próprio. Supostamente, eu vou falar supostamente, porque eu posso ser processado, mas supostamente tem muita gente que entrou pobre no Corinthians e saiu milionário. Supostamente. Não é só ego também, não. Muita gente entrou pobre e saiu rico. E continuam lá, enriquecendo, e nós, torcedores, sendo feito de palhaço. Mas o torcedor cansou. O torcedor cansou. A classificação do Palmeiras ontem fez a gente tomar algumas atitudes na nossa vida pessoal. O relato do Manfio, de que o filho dele, quando veio para a sala, ele estava assistindo o jogo. Quando o filho dele veio para cá, o filho do Manfio é um menino novo, no máximo 5, 6 anos. Ele estava assistindo o jogo ontem. Quando o filho dele chegou na sala, ele tirou de canal. Ele trocou de canal. Um rapaz comentou na live da Identidade Corintiana hoje, falando que o filho dele acordou com os fogos e ele teve que mentir pro filho dele. Essa é a nossa realidade hoje. O nosso maior sonho é quando o nosso filho, nossa filha, nossa irmãzinha pequena, igual eu tenho, é que ela seja corintiana, que o filho seja corintiano, que o filho siga os passos do pai de maneira, claro, sem forçar, sem nada, mas que siga, que a gente possa, quando crescer, levar o filho para o estádio, para relembrar momentos com nossos pais. Um dos momentos mais legais que eu tenho com meu pai, que também é corintiano, foi o gol do Guerreiro contra o Chelsea. O abraço que eu dei no meu pai. A gente quer sentir isso lá na frente. Só que, infelizmente, essas pessoas dentro do clube estão apequenando o clube. E lá do outro lado, lá na Barra Funda, tem pessoas competentes que querem o bem do clube, que estão fazendo o time crescer cada vez mais. A nova geração de torcedores de futebol
estão vendo o Palmeiras e o Flamengo sendo campeões todos os anos, ou brigando por título todos os anos. Você tem que mentir para o seu filho por conta dos fogos, falar que é trovão, ou é porque o Brasil foi campeão, ou sei lá o que. Você não pode falar a verdade, é porque o negócio tá feio. A minha irmã, o principal momento que ela me vê bravo é vendo o Corinthians. Vocês acham que quando ela crescer e ela tiver noção, ela vai falar assim: caramba, esse time só faz meu irmão passar raiva. Eu não quero passar raiva assim. Mas por que eu passo raiva com esse time? Com essas pessoas lá dentro? Porque estão destruindo o clube que eu amo. Quando a gente vê, vai ter jogo contra o Flamengo no domingo, a gente fica a semana inteira com medo de ser goleado. Não era pra ser assim. Era pro Corinthians bater de frente com todo mundo. A gente ia com medo do jogo. Caramba, vai ser foda jogar contra o Flamengo. Meu Deus do céu. Não era pra ser assim. Era pra gente bater de frente. Era pra gente bater de frente na gestão, na potência, no tamanho do clube e no campo e bola. Mas infelizmente a gente não tem esse sentimento. O torcedor corintiano apoia. Eu sempre vou achar que o Corinthians vai vencer. Só que sempre tem aquela sensação de que vai ser complicado. Porque o nosso elenco é mais fraco. Nosso poder financeiro é mais fraco. É um time sem dívida do outro lado do time com 3 bi de dívida. E quando aparecem pessoas competentes querendo dar um plano, querendo dar uma proposta que pode sim salvar o clube, a gente vê Neto, Ronaldo Giovanelli, ídolos do clube que se consideram torcedores do Corinthians, que falam que são corintianos pra cacete, vão contra. A gente sabe o motivo que eles vão contra. O Neto porque ele quer ser presidente em 2030. Falei em live ontem. Se a reforma do estatuto for aprovada, o Corinthians o fiel torcedor vai poder voltar em 2030. Ele ia se acreditar em 2026, no modelo atual, do sócio torcedor. Agora, ele vai para 2030, porque ele acha que o fiel torcedor é otário de votar nele. Neto, o torcedor corintiano não é mais um imbecil que você acha que a gente é. A gente acordou, irmão. A gente quer pessoas competentes dentro do clube. Pessoas que realmente se vão se preocupar com o clube. Pessoas que vão gerir o Corinthians de maneira correta, da maneira que sempre deveria ser. Se você acha que o torcedor é otário para votar em você em 2030, Neto, tira o seu cavalinho da chuva. Você não nos representa. Você acha que representa o torcedor corintiano, você não nos representa. Você só é um palhaço numa emissora. Você é um personagem que ninguém mais leva a sério. Você não me respeita, você não respeita o Kaká Catalão, você não respeita a identidade do corintiano. Sabe por quê? Você não respeita a mídia alternativa, porque a mídia alternativa faz um trabalho melhor do que o seu. Você não gosta de ser criticado, Neto. Você gosta de humilhar. Você humilha as pessoas. Mas quando as pessoas criticam você, você faz postzinho reclamando, você xinga, você apela para o baixo nível que você sempre vai apelar. O que sai da sua boca, Neto, é só baixo nível. É só baixo nível. Você ofende, você humilha, você critica, mas quando alguém critica você, né, você dá piti, né? Ou quando você vê que a torcida foi pra cima de você, você abre o programa pedindo desculpa, você se arrepende. Como foi na situação do Internacional. Um ídolo do Corinthians falando que o título de 2005 era do Internacional. Quando ameaçaram tirar o seu busto, fizeram uma campanha para tirar o busto que você tem no Parque São Jorge, você recuou. Ou seja, você só pensa em você mesmo, Neto. Você só pensa no seu ego. O torcedor não é otário, Neto. Se você acha que o torcedor é otário para votar em você e você ser presidente em 2030, você está muito enganado. Vocês não pensam no bem do Corinthians. Vocês nunca pensaram.
Eu tenho uma camisa autografada sua. Você como jogador, mesmo eu não te visto, não conseguido, não ter nascido na época que você jogava, não ter visto você jogar, eu considero você um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Eu sou alguém que gosta de ver muito jogos quando eu não era nascido. E você foi foda no 90, Neto. Você foi foda. Você foi um absurdo. Se não fosse você, a gente não seria campeão brasileiro. Você, como jogador, eu tenho como um dos meus maiores ídolos. É Cássio. Pra mim é Cássio e você. Por sentimento. Mas você, como comentarista, Neto, é uma figura constrangedora. Uma figura que não respeita o Corinthians, que infelizmente colocou a audiência, colocou o clique, colocou a repercussão acima do seu corintianismo. Eu nunca vou esquecer o que você fez no ano passado, Neto. Nunca vou esquecer. Ronaldo Giovanelli, que por muito tempo defendeu a renovação e transparência, e agora quer dar uma de contra, fez um post falando que não tem nenhum milionário dentro da Safiel, não tem nenhum milionário, são filhos de sei lá o quê. Apresenta uma proposta melhor, Ronaldo. Apresenta uma proposta melhor, Ronaldo. Vai lá, abre o jogo aberto hoje e fala assim, essa é minha proposta. Eu tenho esse plano aqui. Eu vou entregar hoje por Osmar Stabile esse plano de salvar o Corinthians. Você não tem, né, Ronaldo? Porque você é outro histérico. Você é outro personagem. E o resultado disso, a gente fica vendo nosso maior rival indo passar mais uma final de Libertadores. Nosso rival liderando o Campeonato Brasileiro todos os anos, brigando por títulos importantes, e o Corinthians se contentando com uma semifinal de Copa do Brasil, o Corinthians se contentando com um 7º colocado no Campeonato Brasileiro, com um 10º colocado, brigando para não cair todo ano. O Corinthians é o maior clube do Brasil. Mas, infelizmente, ele vem sendo destruído por dentro e por fora. O Corinthians é uma potência que não é potencializada. E o Palmeiras não está nessa situação que está hoje porque ele caiu e aí se reestruturou. Porque se isso fosse exemplo, se isso fosse modelo, muito time que caiu aí ia voltar potência. O Santos voltou potência? O Grêmio voltou potência? O Internacional voltou com uma potência? Não. Nenhum desses times veio com uma potência. Não é, bala de prata, ser rebaixado e começar do zero. Não, não é bala de prata. Não existe isso. Mas é uma gestão. Pessoas competentes. O Corinthians tem uma baita estrutura no Parque São Jorge. Uma baita estrutura. O CT do Corinthians é espetacular. Mas é um time que, no seu estatuto, é um estatuto arcaico. As pessoas lá, com todo respeito, o senhorzinho de lá, que não sabe nem quando o Corinthians joga, para eles, quando o Corinthians joga, eles não fazem ideia. Eles realmente acham que o Corinthians um dia vai acordar e vai pagar todas as dívidas. Eles vivem numa bolha mental. Eu tô cansado, cara. O torcedor corintiano cansou. O torcedor corintiano cansou muito. Cansou muito. Mas a gente acordou. O torcedor corintiano cansou, mas ele acordou. A gente vai mudar essa situação. Vai ter que ter pressão. Vai ter que ter... Eu não posso falar que vão achar que eu estou fazendo apologia à violência. Mas vai ter que ter pressão. A gente vai estar aqui cobrando todos os dias. Todos os dias. Se não for na SAF, a gente vai na recuperação judicial. O Vasco fez isso e diminuiu muito a dívida, porque diminui.
Se não acontecer o projeto da Safiel, que é o que eu tô querendo procurar defeito, não acho, para mim a solução melhor, a gente vai ter que ir na recuperação judicial. Tá? E outra coisa que eu vi, torcedores santistas, são paulinos e corintianos também, tentando desmerecer a classificação do Palmeiras. Não dá para desmerecer uma classificação assim. Não dá. É difícil. Vocês podem tentar, podem fazer um papelzinho, um escudo, um personagem, mas não dá. Mas eles só conseguiram essa classificação por um todo. Não é só o campo e bola. Por um todo. A torcida dos caras não faz nem barulho. Vocês viram ontem o Palmeiras com 4-0 no placar e a torcida do Palmeiras quieta. E é um fato. Mas tem um todo. E qual é o todo? Boa gestão, pessoas competentes, pessoas que aparentemente são honestas. E um time que olha pra frente, um time moderno. E o Corinthians, infelizmente, uma estrutura arcaica. Não no seu CT, o CT é muito bom. O CT é alto padrão. Mas, infelizmente, o restante é muito arcaico. Valeu? Peço desculpa qualquer erro de dicção, porque tô puto, tô chateado, tive crise de enxaqueca, isso afeta um pouco da minha fala, mas é isso. A gente não vai sair daqui. Pressão todo dia. Valeu.